E aí, meu povo, professor André Assi na área mais uma vez aqui com vocês e agora a gente vai resolver exercício do último capítulo do teu livro da parte de eletricidade, que é Céu e Trabalho. Então, nosso objetivo é esse. Só que antes, o que a gente vai fazer? Vamos corrigir as questões da última aula. Eu passei uma tarefinha de casa pra você, espero muito que você tenha feito, se não fez, volta lá e faz, tá? E agora vem a correção, povo. Ó, pra começar, a primeira questão foi essa aí, foi tipo 2 em 1. Dessa vez eu passei 4, né? Boa, professor! Essa questão X, ela fala o seguinte, ó. Ao se mapear uma região do espaço onde existe um campo elétrico produzido por determinada distribuição de carga, então assim, quem cria esse campo? Sei lá quem cria esse campo, ele só tá ali. Tá, encontrou-se o segundo conjunto de linhas de força. O seguinte conjunto de linhas de força. Ó, primeira pergunta é essa aqui, segunda pergunta é essa. Vamos fazer a primeira primeiro. A respeito das intensidades do campo. Povo, presta atenção. Nos pontos A, B e C, nós podemos afirmar com toda certeza o quê? O que eu falei para você que era super importante e eu tô revisando aqui agora, reiterando que é super importante. Quanto mais juntinha as linhas de campos estiverem, mais intenso é o campo, tá? Então, quanto mais juntinho tiver as linhas, mais intenso é o campo. Aonde que as linhas estão mais juntinhas? Ó, no ponto B. Então, o campo em B é maior do que C, que é maior do que A. Faz sentido? O campo B maior que C, maior que A. Vamos lá. Então, campo A igual a B? Não. Campo C maior do que B? Campo C é maior do que A? Sucesso. Campo B é maior do que C? Campo B maior do que C, sucesso também. E campo A igual a campo C? Não. Então, a respeito, nós podemos afirmar que esta aqui, campo C, é maior que o campo A, beleza? E que o campo B é maior que o campo C, beleza? Então, tem duas corretas aqui, sem problema nenhum. Fechou? Mas, e a segunda pergunta é o seguinte, vamos lá. A respeito dos potenciais, potencial em A, potencial em B, potencial em C. Lembrando que essa linha tracejada aqui é justamente uma superfície equipotencial, que tem o mesmo potencial, tá? Beleza, potencial em A, B e C das equipotenciais que passam pelos pontos A, B, C, podemos afirmar que, o que você tem que lembrar dessa partezinha agora? O potencial, ele sempre, quando eu falo sempre, eu quero dizer o quê? Sempre diminui no sentido da seta. Potencial sempre diminui no sentido da seta. Então, ó, quem tem maior potencial é o A. E menor potencial é o C. Por quê? Porque o potencial diminui no sentido da seta. Sucesso? Então, ó, potencial A igual a B. Potencial A maior do que C. Beleza, por quê? Diminui no sentido da seta. Tá, potencial C maior do que B? Não. Potencial B maior do que A? Também não. E potencial C maior do que A? Não. Ficou isso aqui, ó, potencial A maior do que VC. Show! Então a resposta correta aqui é só letra B. Sucesso? Beleza? Então ficou essa questão aí, foi. Tá, mais uma, prof, que você passou lá. Essa questão é um tiquinho confusa, né? É da AFA. Olha, questão legal. Vamos lá. A figura a seguir representa as linhas de força de determinado campo, certo? Linhas de força de determinado campo. Beleza. Sendo VA, VB e VC os potenciais em 3 pontos, A, B e C, respectivamente, com, olha só o que ele falou, VA menos VC tem que ser maior do que 0. O que eu posso tirar de conclusão já? O VA tem que ser maior que VC. Confere? Então já posso tirar isso aí de conclusão. VA tem que ser maior do que VC. Por quê? Porque a subtração deles tem que dar algo positivo, maior do que 0. E VB menos VC tem que ser maior do que VA menos VC. Olha, professor, me confundiu inteiro. Calma, relaxa. Pode-se afirmar que a posição desses pontos é melhor representada por qual? Povo, o potencial diminui no sentido da seta, certo? Se eu quero que o potencial de A seja maior do que de C, né? Quer dizer que A tem que estar mais para cá e C tem que estar mais para lá. Confere? Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque A tem que ser maior do que C e o potencial diminui no sentido da seta. Então, A mais para cá, C mais para lá. Letra A já é. Tá errado. A letra B já é também. Tá errado. Porque A tá mais para lá e C para cá. Tem que ser o contrário.
Ficamos entre C e D, certo? O potencial, dá uma olhada nessa questão, nessa alternativa C. O potencial em A é maior do que C, beleza. A primeira afirmação eu já cumpri. Agora a segunda, VB menos VC é maior do que VA menos VC? VB que está no extremo esquerdo, VC que está no extremo direito. Exatamente. Então, VB menos VC dá maior do que VA menos VC. Porque o potencial diminui no sentido da seta. Então, por que eu trouxe a questão aqui para você? Para você memorizar, mentalizar, internalizar este conceito. Então, a resposta correta é a letra C de cachorrão. Show? Segunda questão foi? Vamos para a terceira. Terceira é matemática, fazer continha. Ó, no esquema a seguir, QA vale 3 microcoulombs e QB vale menos 4 microcoulombs. Cuidado, tá? Meio é o vácuo. Constante eletrostática, 9 vezes a nona. O que ele pede? O valor do potencial elétrico em C. Quanto que vale o potencial elétrico em C? Provou? O que eu faço? O potencial, ele não é com vetor. Então, eu não represento o potencial, ele não é vetorial. Eu não represento o potencial com seta, ele é um valor, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Como que calculo o potencial, prof? V igual a K vezes Q sobre D. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular o potencial feito por A, vai calcular o potencial feito por B e vai somar as duas coisas. Sucesso, só isso. Tá, então, ó, potencial de A é K, 9 vezes 10 a nona, vezes 3 micro. Esse mi significa o quê? 10A menos 6. Então, 3 vezes 10 a menos 6 sobre a distância que é de 3 metros. Então, a distância que é de 3 metros. Não tem quadrado, cuidado, é potencial, não é campo. E 3 com 3, fez um tcheco-tcheco, ficou VA igual a 9 vezes 10A. Repete a base, soma os expoentes. 9 menos 6 dá 3. Então, vezes 10A, terceira. Show? Isso, volts. Volts ou joules por coulomb. Joules por coulomb. Volts e joules por coulomb é a mesma coisa. Então, descobri o potencial do A. E o potencial do B? Vamos fazer? Aqui, nesse finalzinho aqui, potencial de B vale 9 vezes 10 a nona, vezes, quanto que é a carga? A carga é menos 4. Você vai usar o menos? Vai. Por quê? Porque não tem módulo. Então, vai usar o menos sim. Então, menos 4 vezes 10 a menos 6, né? Sobre a distância que continua sendo 3. Beleza? Então, ó, 3 com 9 fica 3. 3 com menos 4 fica menos 12. Então fica VB igual a menos 12 vezes 10 elevado à terceira volts. O que eu faço agora? Eu subtraio. É só somar os dois. Quando eu somo os dois, como tem 9 menos 12, né? Você, na verdade, você subtrai. 9 menos 12 dá menos 3. Então, a resposta disso aqui, o potencial elétrico no ponto C, ele vale, potencial elétrico em C, vale menos 3 vezes 10 a terceira volts. Sucesso? Ficou meio caidinho ali, mas não tem problema. É menos 3 vezes 10 a terceira volts. Se liga no menos, cuidado com menos. Beleza, povo? Tranquilo? Então, potencial não é uma grandeza vetorial. Lembre-se disso. Sabendo disso, então tá corrigido. Sabendo disso, vamos para questões de céu e trabalho. Olha essa questãozinha que tchutchuquinha ela. Deixa eu virar o flipchart. Flipchart. E ó, questão fala o seguinte: considere uma região de campo elétrico representada pela configuração das linhas de força e dois pontos, A e B. De novo, ó, pontos A e B. Respectivamente, a distância D e 2D da carga geradora. Então, A está a distância D e B está a distância 2D, tá? Daí vem a pergunta, assinale a alternativa correta. Letra A, o campo elétrico é mais intenso no ponto B da figura. Povo, olha aqui para mim. O campo elétrico é mais intenso no ponto B? Não. Por que não? De novo, quanto mais juntinho tiver as linhas, mais intenso é o campo. Lembre-se disso. Então a letra A está errada. Letra B. Ao abandonar um elétron no ponto A, este irá se dirigir ao ponto B. Povo, se o campo está para cá, olha só, o campo no ponto A está para cá, ponto A.
Se eu coloco aqui um elétron, uma carga negativa, campo e força tem que ter sentidos contrários. Então a força, povo, tem que estar para o outro lado. Logo, a carguinha vai para o outro lado. Então a B está errada. C. O valor do potencial no ponto A é metade daquele no ponto B. Metade. O potencial... Qual que era a frase mesmo? O potencial diminui no sentido da seta. Potencial diminui no sentido da seta. Logo, o potencial em A é o dobro do que em B. Sacou? Ele é maior, não é metade não. A C tá errado. A letra D. A carga geradora deste campo tem sinal negativo. Não, se tá saindo, ó, sai do positivo, né? Então tem que ser positivo. E finalmente, letra E. O trabalho realizado sobre um próton para levá-lo de B até A é resistente. Aí fechou. O que quer dizer um trabalho resistente? Quer dizer que eu estou forçando. Se eu colocar uma carga positiva aqui, o que vai acontecer? Ele vai para lá. Se eu quero trazer ele de B até A, eu estou forçando, ó. Sacou? Então o trabalho é resistente. Sucesso? Então a questão, a alternativa certa é letra E. Beleza? Então primeira questãozinha, questão X, foi. Vamos para a segunda. Segunda questão é essa aqui, ó, clássica demais. Então cuidado, tá? O esquema abaixo representa um céu, um campo elétrico uniforme, tá aí, no qual linhas verticais correspondem às superfícies equipotenciais. Isso você já tá cabeludo de saber, né? Tá, uma carga elétrica pontiforme de intensidade 400 microcoulombs, então ele me deu a carga vale 400 vezes 10 a menos 6 coulombs, tá? Me deu a carga. Beleza. Passa pelo ponto B após algum tempo. Então ela colocar no ponto A e passa por B após algum tempo. Determine em joules o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar essa carga entre os pontos A e B. Povo, determinar em joules. Vamos lá. Trabalho vai ser carga vezes diferença de potencial, DDP. É T igual a Q vezes U. Só um detalhezinho rapidão. Nas provas pode vir essa letrinha, que é o tal grego, mas também pode vir essa letrinha aqui, que é o W de work. Sacou? Work é trabalho. Também pode vir. Beleza. Ele me deu a carga. Então, a carga é 400 vezes 10 elevado a menos 6. E o U, ele não me deu. Porém, eu consigo olhar aqui na figura, dá uma olhada aí na figura. Ó, ele sai de A e vai até B, né? Sai do 100 e vai até o 20. Se a diferença de potencial é 100 menos 20. 100 menos 20 dá 80. Então aqui, ó, 80. Beleza. Então o trabalho vai ser 400 vezes 80. Deixa eu pegar minha calculadorazinha aqui. 400 vezes 80 vezes 10 a menos 6. 400 vezes 80, povo, dá 32 mil. Se liga. 32 mil vezes 10 a menos 6 joules. E esse 10 a menos 6 significa o quê? Você voltar 6 casas. Mas eu vou voltar só 1, 2, 3, 4. Sucesso? Então vai ficar assim. Trabalho é igual a 3,2 vezes 10 a menos 2 joules. Por quê? Era para eu voltar 6, mas eu voltei só 4. Né? Então fica 10 a menos 2 ali. Essa é a resposta correta. Isso aqui é um tal, isso aqui é um J. Eu sei que parece a mesma coisa, mas não é. Tudo bem essa questão? Tranquilo? Então você tem que saber resolver questão desse tipo, tá? Então fique esperto. E a última questão de agora, vamos fazer essa questãozinha aí, ó. Essa questãozinha aí, deixa eu virar o flip charts. Tenta aí fazer e depois volta aqui. A questão fala o seguinte: na configuração a seguir estão representadas as linhas de força e as superfícies equipotenciais de um campo elétrico. E o campo vale 2 vezes 10 ao quadrado. Então já me deu o campo, tá? Considere as afirmativas abaixo. Vamos lá. 1. A separação D entre as superfícies equipotenciais vale 0,2. Se é um campo elétrico, povo, o que eu posso usar? Posso usar a fórmula do ED. Lembra disso? EDU. E ele me deu que é 2 vezes 10 elevado ao quadrado. A distância eu quero saber. E o U é 60 para 20,
40, né? 60 menos 20 dá 40. Beleza. Então, a distância vai ser 240. Fica 40 sobre 200. 4 sobre 20. 4 divididos por 20 dá 0,2. Então, a 1 está correta, 0,2 metros. Beleza? Tá. A 2. O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga tal de A até C. De A até C. Trabalho, como calculo? Trabalho é força vezes deslocamento. Isso na mecânica, né? Aqui, na eletricidade, trabalho é Q vezes U. Tudo bem? Beleza. A carga, ele me deu que é 6. Vamos lá. Trabalho. A carga é 6 vezes 10 elevado a menos 6. E o U também é 40. U é 40. 6 vezes 40 dá 240 vezes 10 elevado a menos 6. Foi isso que ele falou? Ele falou 24, vezes 10 a menos 5. Sucesso. 24 vezes 10 a menos 5 joules. Então, a 2 também está correta. Então, está correto, está correto. 3. O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga de A para B é maior que a realizado para deslocar uma carga de A para C. Povo, se A, C e B, C e B estão no mesmo potencial, quer dizer que é a mesma diferença de potencial e a mesma carga. Não é maior nem é menor, é a mesma coisa. Então a 3 está errada por causa disso. A 4, o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar qualquer carga de D para A. Se liga, se liga, se liga. D para A. D para A está na mesma potencial. Qual que é a diferença de potencial de D para A? Nenhuma. Então não tem trabalho. Trabalho é nulo. Fechou? Então essa aqui, essa 4, ela está certa. Para deslocar de D para A é nulo. Fechou? 4 correto. E finalmente a 5, a energia potencial elétrica de uma carga localizada no ponto C é maior que a mesma carga no ponto B. Povo, de novo, mesmo potencial. Mesmo potencial quer dizer que tem a mesma energia. Então, C e B, exatamente a mesma energia. Então, ele fala que é maior, né? Então, tá errado. Certa, 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, letra B. Suave? Beleza? Então, com isso, povo, a gente termina, a gente tá craque de resolver questões de céu e trabalho, né? Faz 2 aulas que a gente resolve questões desse tipo de potencial, de campo e tal. Então, está fera. Então, pega o resto das questões e resolve aí pra gente. Beleza? Professor André fica por aqui. Até a próxima, povo. Tchau, tchau.